Você que acha que diploma quer dizer salário alto. Bom, presta atenção nesse gráfico que eu estou colocando aqui para você e veja como a renda média do brasileiro formado vem despencando ao longo dos anos. Existe uma mentira moderna sendo vendida para milhões de jovens brasileiros há décadas. A ideia de que um diploma universitário sozinho garante ascensão social, estabilidade financeira e sucesso profissional. E talvez uma das maiores tragédias silenciosas do Brasil seja justamente perceber que uma geração inteira acreditou nisso. E agora estão descobrindo da pior maneira possível que o mercado não paga por diploma, o mercado paga por capacidade de resolver problemas. Durante muitos anos, principalmente a partir dos primeiros governos do PT, foi construída no imaginário popular a noção de que democratizar o acesso à universidade automaticamente transformaria o Brasil numa potência desenvolvida. A lógica parecia simples, mais diploma significaria mais desenvolvimento. Só que existe um detalhe que foi completamente ignorado nessa conta. A formação profissional sem crescimento econômico real gera apenas inflação de diploma. Porque, pensa comigo, você pode formar milhares de engenheiros, mas onde estão as indústrias para absorver esses engenheiros? Você pode formar milhares de administradores, economistas, advogados e profissionais de relações internacionais, mas onde está o crescimento econômico capaz de gerar demanda para toda essa mão de obra qualificada? Esse é o coração do problema brasileiro. O país expandiu o ensino superior sem expandir produtividade econômica. Criou-se uma máquina de distribuição de diplomas num país que continua sufocando empreendedorismo, indústria, inovação e crescimento privado. Resultado, meus amigos, o que aconteceu? Bom, uma multidão segurando o canudo, sem mercado para absorvê-los. E aqui entra uma das leis econômicas mais básicas da história: oferta e demanda. Quando você aumenta absurdamente a oferta de algo, o valor desse algo cai. E qual é o preço do trabalhador no mercado? O salário. Se antes existiam poucos advogados, poucos administradores ou poucos economistas, esses profissionais tinham um valor maior. Mas quando o país começa a despejar centenas de milhares de novos diplomados no mercado todos os anos, sem crescimento proporcional da economia, o salário inevitavelmente despenca. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje o Brasil vive um fenômeno brutal. Pessoas extremamente escolarizadas ocupando funções que não exigem formação universitária. Motoristas de aplicativos formados, engenheiros desempregados, advogados ganhando salário baixíssimo, graduados trabalhando em empregos completamente desconectados da própria formação. Isso não significa que essas profissões sejam indignas. O problema é outro. Venderam para essas pessoas a promessa de que o diploma garantiria mobilidade social. Não garantiu. Porque o verdadeiro motor do desenvolvimento não é simplesmente educação formal, é produtividade econômica. País rico não é país que distribui diploma. País rico é país que produz riqueza. E talvez essa seja a crítica mais importante de todas. O Brasil criou uma cultura quase religiosa em torno do diploma universitário. O filho bem-sucedido era o filho que virava doutor, engenheiro ou advogado. Enquanto profissões técnicas passaram décadas sendo tratadas como inferiores socialmente. Só que o mercado real não funciona com status simbólico, ele funciona com necessidade prática. Hoje, muitas profissões técnicas pagam mais do que diversos cursos universitários. Um bom técnico em soldagem, um profissional de telecomunicações, um operador industrial qualificado, um programador competente, muitas vezes conseguem renda superior à de pessoas com diploma universitário tradicional. Agora, por quê? Porque resolvem problemas concretos. Entendem o meu ponto? E aqui está a pergunta que o mercado faz silenciosamente para todo profissional. Que problema você resolve? Essa talvez seja uma das frases mais importantes para qualquer jovem brasileiro ouvir hoje. O mercado não está preocupado com o seu diploma pendurado na parede. O mercado quer saber se você gera valor, se você produz resultado, se você resolve dor real de alguém. E talvez seja exatamente aí que o sistema educacional brasileiro começa a falhar profundamente.
Porque, assim, pensem comigo. Muitas universidades passaram a formar pessoas extremamente teóricas para um mercado que exige competência prática. Existe ainda outro ponto extremamente grave nessa discussão. Enquanto países desenvolvidos estimulam empreendedorismo, inovação e liberdade econômica, o Brasil continua sufocando quem tenta produzir. Abrir empresa no Brasil é um inferno burocrático. A carga tributária é sufocante, a insegurança jurídica é constante. O empreendedor muitas vezes é tratado quase como um vilão político. E depois o país se pergunta por que faltam empregos qualificados. É uma contradição absurda em tudo isso. O Brasil forma pessoas para o mercado moderno, enquanto mantém uma estrutura econômica hostil ao crescimento moderno. E talvez essa seja a tragédia silenciosa de toda essa geração. Milhões de jovens acreditaram que estavam comprando um passaporte para a ascensão social quando entraram na universidade. Mas muitos descobriram tarde demais que receberam apenas um símbolo social, num país incapaz de transformar a qualificação em prosperidade econômica. Porque desenvolvimento real exige muito mais do que distribuição de diplomas. O que exige? Bom, exige indústria forte, exige produtividade, exige inovação, exige liberdade econômica, exige investimento privado. Exige um ambiente onde produzir riqueza seja incentivado e não punido. E bom, no final das contas, diploma sem economia forte vira apenas papel decorado. E talvez a pergunta que o Brasil devia começar a fazer não seja quantas pessoas estão entrando na universidade, mas sim quantas pessoas estão formando para construir um país realmente produtivo. Bom, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe seu comentário aqui se você concorda ou discorda de mim, tá bom? Vamos debater um pouco aqui embaixo, ok? Até o próximo vídeo.